Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Você sente que a inflação está pesando muito aí no seu bolso? Essa semana, os efeitos da seca apareceram no IPCA, que é o índice oficial de inflação do país. Alimentação e conta de luz ficaram mais caros, foram os destaques do mês. O que a gente pode esperar daqui para frente da inflação? Hoje eu recebo o André Braz, economista do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, e coordenador dos índices de preços da Fundação Getúlio Vargas, e a Mari Emanuelides, sócia-diretora da Galápagos Capital, responsável pela área de Wealth Management. Prazer recebê-los, obrigada Mari, André, sempre bom estar aqui com vocês. A gente vai fazer um mix aqui, o André que estuda muito a inflação há muito tempo, a Mari trabalha muito com investimento, né, durante toda a sua trajetória profissional. Então a gente vai fazer um mix aqui do macro e o micro aqui hoje na Economia para você. André, vamos começar aí do macro. Estou falando aí que o pessoal está sentindo a inflação pesando no bolso. E a expectativa, André, como a gente sempre conversa, é que momentos climáticos sempre fazem parte, né, da trajetória da inflação. A gente agora tem uma perspectiva de entrada do período chuvoso, a partir de agora, né, até o fim do ano. Temos aí uma perspectiva favorável aí para a questão da chuva e uma melhora das perspectivas de inflação. André, obrigada aí mais uma vez. Eu que agradeço o seu convite, Juliana. Muito obrigado. Então, a inflação vem desafiando aí o consumidor já há vários anos, né? Quando a gente fala de alimentos, que apareceram com um certo destaque nessa apuração de setembro, ele já vem subindo desde 2020, né? Por várias razões. 2020 foi a pandemia, um consumo mais forte de alimentos. 2021 foi crise hídrica, 22 conflitos, né? 2023 abriu uma trégua, foi um ano de pouca alta, aliás, ela não subiu, ela caiu um pouquinho, mas não devolveu tudo que havia acumulado de inflação nos últimos anos, e novamente ela volta por conta de fenômenos climáticos, né, demanda um pouco mais aquecida, e agora, nessa reta final, começa a aparecer os efeitos, né, mais fortes da seca, que já tinham sido, de certa forma, antecipados pelo IPA, né, pelo nosso índice de preço ao produtor. Esses efeitos começam no campo e rapidamente vão para as gôndolas, né? E agora a gente viu vários itens de cesta básica subindo, carne, café, algumas frutas já aparecendo com alta forte, e me parece que isso vai ser uma tendência aí daqui até o final do ano. Uma mistura de efeitos sazonais, aquelas épocas do ano em que a oferta de alguns alimentos normalmente é menor, e fenômenos climáticos, né, que vem desafiando safras e provocando esse aumento aí no preço dos alimentos. E a gente vive uma conjuntura de aquecimento, né? A gente tem um PIB crescente, tem desemprego baixo, e isso tudo acaba se transformando também num consumo um pouco mais forte, que faz com que a alimentação tenha aí uma inflação um pouco mais destacada nesse momento. E por conta disso, a gente vê a inflação se aproximando do patamar de 4,5%, Mari, que é o limite da meta de inflação do governo, né? A meta de inflação do governo 3%, com aquela margem de tolerância que pode ir até 4,5%. E o acumulado dos últimos 12 meses já mostram que a inflação está ali batendo nos 4,5%, já tem previsão de inflação acima de 4,5%. Diante desse cenário, a expectativa é que os juros continuem subindo. Exatamente. Esse é o cenário em que nós estamos trabalhando até para a montagem dos nossos portfólios. Já tivemos um aumento, né, de 0,25%. Acreditamos que estes próximos aumentos virão um pouco mais fortes, né, e provavelmente cheguemos ao patamar de 12%, né, de juro ao ano. Então, considerando esse cenário, esta pressão inflacionária que nós estamos tendo, os portfólios também precisam se estruturar de uma forma a capturar, vamos dizer, todo esse juro pós-fixado que está aí. Então, estamos com juros em ascensão, desta forma, os nossos portfólios, né, e trabalhamos de uma maneira estrutural. Eu digo que, dependendo do objetivo de investimento de cada portfólio,
nós temos percentuais que nós aumentamos e ou diminuímos. Neste momento estamos aumentando mais, obviamente, a renda fixa no pós-fixado e na inflação. Na inflação, inclusive as NTNBs, as mais curtas e onde nós temos preferido ficar, nós estamos a IPCA mais 6,5 para mais, né? Que são os títulos de renda do governo, né? Do governo, então dívida soberana, com juro real de 6,5 para mais, da forma como está, é realmente um nível de retorno bastante alto. Então é o momento de se capturar isso pelas NTNBs e pelos pós-fixados. Pois então, quem tem dinheiro é sempre bom porque consegue aproveitar o juro alto, né? E também olhar para a inflação, porque é importante, você que tem essa experiência de estar há muito tempo no mercado financeiro, viver o período da hiperinflação, o foco sempre foi tentar proteger a sua renda da alta de preços, né? Que sempre isso tem que estar em mente, né, Mari? Exatamente, de juro real, né? Porque o nominal é muito lindo, mas o que de fato nos importa é o juro real. Que é quando desconta a inflação, né? Exatamente. Então, neste momento, nós estamos preferindo aumentar a exposição em renda fixa e diminuir em renda variável e multimercados. Né? Então, nós nunca tomamos decisões radicais de excluir, por exemplo, do portfólio uma categoria de investimento. Nossa política é sempre ajustar. Tem vários, aquela coisa do vários, não botar os ovos na mesma cesta, ter várias cestas, né? Isso. Eu sempre digo que parecem cordinhas, né? Que você aumenta e você diminui, de acordo com o cenário econômico. E neste momento, para nós, é um momento bastante interessante para capturar esse aumento de juros, né? E o juro real para nós é muito importante. Pois é. Tem essa discussão, André, de até onde o juro deveria subir. O mercado está trabalhando, né, Mari, na casa dos 12% de taxa Selic, até um pouco mais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou essa semana que juro não faz chover, querendo dizer que os efeitos ligados ao clima, eles não têm uma relação com juros. E é verdade, né, quando você pensa que o Banco Central sobe juro, ele está olhando a capacidade de frear o consumo, né, onde que o juro consegue interferir. Faz sentido, André, essa perspectiva de alta de juros? Faz sentido sim, Juliana, porque boa parte da inflação dos últimos meses, ela teve uma influência forte da alimentação por conta de fenômenos climáticos e da habitação por conta da energia elétrica. Quando não chove, as safras não ficam muito boas, né, a produção agrícola diminui, e a geração de energia também fica comprometida. E dessa vez choveu muito pouco no norte, que comprometeu até o transporte nos rios, né, a cabotagem, de tão baixo que o volume dos rios ficou. Então esse efeito é transitório, porque você não pode acreditar que não vai voltar a chover, né? Esses fenômenos climáticos interferem muito na distribuição e no volume das chuvas, né? Então isso prejudica algumas safras e prejudica a geração de energia, mas é um fenômeno temporário. Então, à medida que o verão se aproxima e o volume de chuvas aumenta, e essa probabilidade da gente ter uma bandeira tarifária onerosa, né, que é o que as famílias estão pagando a mais pela necessidade da gente usar as termoelétricas, né, nessa fase em que está chovendo pouco, pode não se estender até o final do ano. Vai depender um pouco das chuvas, né, do volume e da intensidade da distribuição delas. Então, tirando esse componente da inflação, a gente vê que a inflação não estaria muito alta. Fazendo um exercício só na parte de energia elétrica, no último número aí de setembro do IPCA, metade do número, né, se eu não me engano, foi 0,43 a variação média do índice, metade desse número foi a influência da energia elétrica. Se a gente não tivesse com a bandeira vermelha patamar 1, a conta de energia não teria subido em média 5% e a gente teria um IPCA na casa de 0,20%. Então esse impacto, pelo menos metade do impacto do mês passado foi de energia. E para outubro não vai ser diferente, né? A gente está agora na bandeira vermelha patamar 2, então tem mais um acréscimo por vir na conta de energia. E novamente, outubro, metade dessa inflação só por conta de energia, né?
E tem, é claro, uma aceleração por conta dos alimentos, né? Que também pode ter uma componente sazonal forte. Então, a questão do juro é para frente, é em 2025, né? E é pegando carona nesse aquecimento do mercado de trabalho e nas previsões também de crescimento da economia, do PIB. Então, isso pode gerar inflação e uma inflação mais persistente, porque é uma inflação de demanda. À medida que as famílias passam a ganhar mais, elas também consomem mais e isso alimenta o processo inflacionário e é aí que o Banco Central provavelmente está de olho na sua tomada de decisão, de aumentar a Selic e quanto ele vai aumentar. Então, é muito importante nesse momento olhar as medidas de núcleo, exatamente porque eles filtram esses fatores que são transitórios e permitem que a gente veja exatamente qual é a tendência, né? Qual o fôlego que essa inflação tem para crescer nos próximos meses. E onde ela vai crescer, né? Se é uma fase de ter reversão ou não. Então, se tivermos as chuvas, né, algumas safras já podem se apresentar em melhores condições no ano que vem, a gente pode ter safras melhores, e isso não necessariamente vai comprometer por muitos meses, né, o grupo alimentação. Então, isso já favorece refletir sobre uma redução de juros, né? Mas a demanda é o principal componente. Pois é. E o que a gente até começa a ver, André, como você falou, né? É uma demanda que está aquecida, o PIB esse ano com previsão de crescimento muito acima do esperado no começo do ano, ao redor de 3%, mas a gente já começa a ver alguns sinais de arrefecimento. No IPCA, por exemplo, inflação ligada a serviços já vieram mais fracas, né? Salão de beleza, que a gente falou muito, cinema, entretenimento, Mari, perspectiva é de um PIB que não vai se sustentar nessa casa dos 3%, então também joga a favor de uma inflação menor, essa perspectiva de que, aos poucos, o consumo e o ritmo de crescimento econômico vá desacelerando e isso também puxando a inflação um pouco para baixo, né? Como é que estão as perspectivas para as empresas, né? A gente falou um pouco aí de decisão de investimento, é um ano muito positivo para vários setores da economia, com um crescimento acima do esperado, né, para vários segmentos. E para frente é uma perspectiva de um PIB um pouco menor. Isso tira aí um pouco o brilho de investimento direto nas empresas? Como é que vocês estão olhando essa perspectiva de PIB e decisões de investimento? Então, nesse momento, você tem um pouco de impacto em determinados setores, né? Como eu disse anteriormente, na parte da renda variável, neste ambiente nós reduzimos um pouco e preferimos aumentar as posições em renda fixa, onde a gente tem uma captura maior. Mas gostamos bastante do segmento alternativo das empresas menores que entram private equity, onde você tem empresas que faturam entre 50, 100, 150 milhões ao ano, aonde são empresas de serviços e que, independente do cenário econômico, elas são empresas que têm uma taxa de crescimento consistente e importante neste ambiente. Então, gostamos de capturar, claro que são investimentos de mais longo prazo, mas gostamos de capturar um pouco este movimento dessa forma. E tem segmentos que você pode contar para a gente quais que estão com esse perfil assim mais positivo? Tem serviços, né? Inclusive serviços para o agronegócio. O agronegócio está, sem dúvida nenhuma, sofrendo neste momento. Mas tem empresas que prestam serviços ao agronegócio que são cruciais. E nesta fase, elas não têm nem como reduzir a sua posição. Pelo contrário, elas aumentam sua posição. Então, é um segmento que nós gostamos, energia, é um segmento que nós gostamos e tudo que está ligado à infraestrutura. Né? É tudo por fazer, né? Quando a gente pensa em investimentos, Mari, a gente tem que pensar tanto em curto prazo quanto num período mais longo da vida. Afinal, vamos viver mais, né? A população está envelhecendo. Isso. E cada vez mais a gente tem que pensar em como que a gente vai estar na aposentadoria. Então, esses investimentos que a gente tem que ter uma paciência maior para esperar fazem sentido quando você pensa numa perspectiva mais longa, né? Mesmo os títulos, se você pensar os incentivados, né? Os CRIs, os CRAs, as debêntures, né? Você tem de várias categorias de risco de crédito, desde as mais conservadoras, que nós chamamos de high grade, aonde são, vamos dizer,
os títulos corporativos de primeira linha, até os títulos high yield, que são empresas menores, mais arriscadas, mas que trazem também uma taxa interna de retorno muito maior. E como títulos incentivados, você não tem imposto de renda. Então, se você tem títulos high yield, pagando IPCA mais 8, CDI mais 10, onde você tem emissões, claro, que tem seus riscos, mas também tem suas garantias por trás. Sem o imposto de renda, é um retorno realmente muito gordo. A gente gosta dessas emissões, com percentuais, obviamente, corretos no portfólio como um todo, considerando uma política de investimento correta, né, com os percentuais por emissor pequenos, onde você tem um nível de risco de crédito maior, mas também a taxa interna de retorno é absurda. Pois é. E essa questão de colocar, né, seu dinheiro na mão de quem entende, hein, André? A gente poder ouvir realmente e valorizar o conhecimento, né? Quem estuda isso. E a partir dessas escolhas, André, também tem muito a ver com essa segurança quando a gente pensa em país, né? Em credibilidade. Quanto mais a gente tem estabilidade de regras, confiança, isso contribui para o processo todo de atração de investimentos, né, para o país, para que os investidores se sintam seguros. Essa semana o Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, passou por uma sabatina, foi amplamente aprovado como o próximo presidente do Banco Central e ele parece, André, muito hábil, tanto do ponto de vista político, né, conseguiu a credibilidade, conquistar uma credibilidade tanto dos políticos de situação quanto de oposição, que até pegaram leve nas perguntas ali na sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, quanto do próprio mercado financeiro. O quanto que essa credibilidade hoje ela é importante, André, contribui aí para essa visão de estabilidade, o quanto que se diria que existe uma confiança nesse novo Banco Central que vai ter uma composição de maioria a partir do ano que vem, indicada pelo governo Lula? Então, a comunicação da autoridade monetária com o mercado é fundamental. Ela faz boa parte do trabalho, né? Porque o discurso político é muito diferente da posição de um economista, né? O político, ele quer, enfim, falar com o seu eleitorado, né? Dizer, olha, eu quero o juro mais baixo, esse juro é exorbitante, eu quero que você compre bens duráveis, geladeira, carro, apartamento, né? E do outro lado, você tem a responsabilidade de impedir que a inflação corroa o poder de compra dessa parte da população que é mais vulnerável, que não tem acesso a investimentos, né? E a gente pode usar e dizer assim, a inflação é o cupim do dinheiro, né? Ela corrói o poder de compra. Se você tem acesso ao mercado financeiro, você faz boas escolhas e protege seu patrimônio. Se você não tem, isso significa que seu poder de compra só diminui. Então, a responsabilidade do Banco Central é muito grande, né, no sentido de permitir que a população tenha acesso ao básico, que mantenha o valor da moeda, consiga manter estável as suas compras, né, e ao mesmo tempo impedir que essa inflação, né, deprecie a nossa moeda, trave a atividade econômica, né? Então, alinhar a sua posição com o mercado, né, com um compromisso mais sério, uma linguagem mais clara e transparente, é fundamental para que o mercado acredite, né, que o Banco Central está fazendo o melhor esforço para levar a inflação para a meta. Então, essa comunicação é um requisito, né, que o presidente do Banco Central precisa ter, né? Saber separar exatamente que é aquela inflação transitória de uma inflação mais persistente e que justifique, portanto, o aumento de juros, mostrando que aquilo é para proteger exatamente a parte mais vulnerável da população que não tem defesa do processo inflacionário. Exatamente. E parece que, claro, treino é treino, jogo é jogo, mas Galípolo vem construindo essa credibilidade importante desde que assumiu a diretoria de política monetária do Banco Central, mas em janeiro vai sentar na cadeira e a pressão, Mário, André, vai ser grande, certamente, tanto da política quanto do mercado financeiro, e ele vai precisar ali se equilibrar bem entre essas pressões que são sempre muito grandes, né? A credibilidade hoje do Banco Central
como é que está o sentimento, Mário, hoje no mercado financeiro? Existe uma confiança ali do novo presidente do Banco Central? Ele, de fato, conseguiu conquistar ou tem sempre aquela pulga atrás da orelha ali? Não, eu diria que no início, antes, na realidade, dele vir e se posicionar no mercado, inclusive antes da indicação do presidente, ele mesmo veio ao mercado se colocando como eu serei a indicação deste governo. Ele veio com muita firmeza, ele falou com o mercado como um todo, com todas as instituições financeiras e se posicionou. Então, eu acho que ele trouxe, sim, uma credibilidade, tanto que o mercado arrefeceu. Então, toda aquela volatilidade, tudo aquilo que nós tivemos antes, passou. Então, ele mesmo disse que estaria favorável a que o juro subisse, e aconteceu. Então, eu acho que essa pressão melhorou. Claro que na hora, como você falou, agora estamos antes do jogo, estamos no treino. Claro que na hora ele vai precisar ser testado. Mas eu vejo que so far so good. Eu acho que as coisas estão indo de uma maneira razoável. Não sei se o André concorda comigo. O que você acha, André? Não, eu concordo. Só que a habilidade dele em ser um bom interlocutor, né, entre o interesse do governo e exatamente a postura de um presidente do Banco Central, que é independente, que tem que tomar uma decisão dura, às vezes contrariando, né, interesses políticos, é que vai ser o teste de ferro dele, né? A parte mais difícil do trabalho é essa, é você isolar, não se deixar contaminar pela parte política e tomar uma decisão como um técnico, né? Mas eu acho que ele tem habilidade suficiente para ter uma boa comunicação, né, com o mercado. Porque algumas declarações que saem do executivo às vezes assustam o mercado e criam, né, essa volatilidade que a gente vê no câmbio, né? E acaba gerando um desafio maior para a política monetária, né? Porque câmbio acaba virando inflação. Mas eu acho que, complementando esse discurso, a gente vai acabar olhando lá no Boletim Focus, né, como a expectativa de inflação nos próximos anos vai se comportar. E a minha expectativa é de que ela se reduza, né, vá convergindo para a meta, mostrando que ele vai recuperando essa ancoragem, né, que o Banco Central perdeu aí nos últimos anos. Qual é o espaço dentro dos limites técnicos, André? Eu acho interessante a gente entender até onde o mercado financeiro aceita um debate dentro de parâmetros técnicos de visões diferentes da economia, né? Olha, Juliana, tem muitos fatores, até mesmo relacionados à apuração do próprio índice, né? O índice ele precisa de uma estrutura de pesos atualizada com muita frequência, né? A última atualização que nós tivemos foi em 2020, com uma POF realizada em 2017 e 2018, né? Pesquisa de orçamento familiar. É como se investiga, né, os hábitos de consumo da família para entender o que tem mais peso ali, né? Qual é o peso do arroz, do feijão, da escola, do plano de saúde no orçamento das famílias. POFs mais frequentes fazem com que a gente tenha uma medida mais precisa da própria inflação, né? Porque o índice ele tem alguns vieses, né? Se a POF fica muito desatualizada, ele vai superestimando a inflação, né? Então a gente precisa corrigir isso. Me parece que o IBGE já vai colocar a POF aí agora em novembro, e a partir do dia 5 de novembro já começa a POF. Então, quem sabe em 2026 a gente já tem, ou 2027, a gente já tem lá uma estrutura de peso um pouco mais atualizada, né? Para dar conta do IPCA. Né? E também há questões relativas ao próprio clima, né? O clima está mudando e está afetando o mundo inteiro. O nosso país aqui, a parte de alimentação, tem um peso muito grande, né? O nosso país é produtor de alimentos, né? A gente exporta muitos alimentos. Quando a gente tem uma desvalorização cambial, é como se o Brasil entrasse em promoção, a gente exporta mais ainda. É bom para a balança comercial, mas acaba virando um desafio para a inflação, né? Porque falta comida aqui e o preço acaba subindo. Né? Mas isso é um ponto importante, porque essas mudanças climáticas vêm afetando exatamente aquilo que tem mais peso no custo de vida, que são os alimentos e a energia. Né? Então, se esses fenômenos ficam mais frequentes, né, a inflação ela pode, enfim, tomar um rumo um pouco diferente daquele que a política monetária está focando. Porque a gente usa a taxa básica de juros, né, é um remédio para você conter a inflação. Você vai regulando a dose desse remédio. Mas não é um remédio que combate qualquer tipo de inflação. Né? Ele é um remédio potente para a inflação de demanda, mas não para uma inflação que vem de um choque de oferta. Né? Você não tem um produto para vender, você não tem uma fonte mais barata de energia, né, para usar, então
isso acaba pressionando a inflação. Então, eu acho que observar os núcleos de inflação, apesar deles não serem assim de fácil entendimento, né, por toda a sociedade, mais pelos economistas, né, seria um pouco mais justo para você debater política monetária. Mário, a gente está no finalzinho do programa, eu sempre gosto, eu aproveito quando a gente tem um expert em investimentos, a gente que tem aí um público que sua ali para conseguir pagar suas contas todas do mês e aí dá a sorte de sobrar um dinheirinho, começar a fazer aquela reserva de emergência, né, como a gente fala. Que dicas gerais você dá para quem está começando ali a se organizar financeiramente? Eu diria que aproveitar esse juro que está aí. Né? Na renda fixa, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um momento de juro real importante para quem está começando o seu portfólio, né? Começar devagarzinho com renda fixa, no pós-fixado, se puder ter alguma coisa em inflação também, os títulos soberanos, eu acho que é uma maneira bacana de começar. E aí pode ser título do Tesouro, CDB também com uma rentabilidade CDBs boa, né? Acima de 100%, assim, né? Tem, CDBs de boas instituições financeiras, sempre prestando atenção no risco de crédito, e algumas emissões boas também, de CRIs, de CRAs, de primeira linha, que aparecem nas instituições financeiras, só que são mais longas, mas também tem uma taxa de retorno maior. Pois é, tem tanto produto financeiro hoje, né, Mari? Quando você começou, a gente já conversou sobre isso, né? E olha, tem que estudar, entender, porque na nossa época tinha muito pouca opção e hoje você tem muito conhecimento disponível e opção mesmo para poder fazer o dinheiro render um pouco mais, né? Isso. É importante também ter uma boa assessoria, alguém que oriente, porque não dá para ser bom em tudo, né? Claro. É um mercado muito específico para poder realmente fazer um portfólio de curto, médio e longo prazo. Com certeza. Nossa, é opção demais, gente. Mari, vou te falar, né? Sabe tudo aí de cor e salteado. Mari, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Mari Emanulides, que é sócia-diretora da Galápagos Capital, e André Braz, que é economista, coordenador dos índices de preços da Fundação Getúlio Vargas. Prazer enorme receber vocês hoje aqui no programa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Juliana. E muito obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM.